Então, gente, hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo feminino. E a nossa convidada é a Renata Carvalho. Ela é empresária e empreendedora, além de fundadora e CEO da X The Boss, comunidade e plataforma que fomenta o empreendedorismo feminino, desenvolve mulheres para a liderança. É fundadora e sócia da Interweb Média e da RC Treinamentos, ambas plataformas de ensino, e também cofundadora e sócia da startup Drive Me Save, aplicativo de mobilidade para crianças e adolescentes, que participou inclusive do programa Shark Tank no canal Sony em 2019. É coordenadora do ciclo MPE e de eventos na Câmara Brasileira da Economia Digital, Câmara INET. Também é mentora de startups no Founder Institute. Palestrante e consultora de negócios, Renata tem 3 filhos e atua em prol da equidade e da diversidade, incentivando o protagonismo e independência da mulher como agente transformador da sociedade. Renata, seja bem-vinda! Obrigada, Fernanda. Bom demais estar aqui com você no seu programa. Querida, seja muito bem-vinda. Muito feliz da gente conversar. Sabe que adoro sempre trocar ideia, conversar com você. Prazer, muito bom estar aqui mesmo. Prazer é todo nosso, meu e do Bruno, né, Bruno? Pode ter certeza, ainda mais com esse tema que é imprescindível, principalmente para quem se sente nesse momento desamparado, sem perspectivas, preso dentro da própria rotina ou daquilo que projetaram para si. É o momento de buscar, enfim, caminhos, alternativas para se revolucionar. Ô, Renata, a gente falou no começo do programa que dados da última pesquisa nacional do IBGE mostram que cerca de 10 milhões, né, mais de 10 milhões de mulheres estão à frente de negócios no Brasil. Isso em 2018, hoje deve ser muito mais, né? Como é que você vê esse mercado aí do empreendedorismo feminino, já que você tá nele aí, incentivando, fervilhando, você mesma, né? Quando é que você começou a empreender? Enfim, quando tudo se mistura aí. Pegando aí o gancho do Bruno sobre as pessoas que estão em situação de desalento nesse momento, principalmente de pandemia e de incertezas, eu costumo dizer que das dificuldades surgem as oportunidades, né? E a minha história com o empreendedorismo, ela vem um pouco dessa necessidade. Eu comecei a empreender realmente por necessidade, dentro de uma perspectiva que eu pude entender que eu gostaria de ter o meu próprio dinheiro, de conseguir conquistar minha independência financeira e, ao mesmo tempo, ter a minha liberdade e gerir o meu tempo de acordo com os meus desejos, os meus anseios e as minhas necessidades. E comecei a empreender muito jovem, muito jovem. As mulheres, o crescimento das mulheres como líderes de negócios, ela vem sendo constante a partir do momento que a gente toma a decisão de querer, de repente, estar mais com a família, né? Estar numa situação onde a gente consiga ter um controle maior do nosso tempo. As mulheres, elas procuram empreender, na grande maioria das vezes, porque sentem essa necessidade. Uma vez que o mercado corporativo é um mercado super competitivo e temos que entender que nós temos as nossas particularidades, mas que também o patriarcado, né, a sociedade que a gente vive, nos coloca numa situação desprivilegiada. A gente é responsável, nos disseram que somos responsáveis pela grande maioria das tarefas domésticas e pela criação dos filhos, né? Então, a gente tem que tentar mudar isso um pouco. E a mulher empreendedora, ela consegue fazer múltiplos papéis, fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Característica que ajuda bastante no empreendedorismo, mas, por outro lado, ela perde um pouco mulheres fecham mais empresas, assim como elas abrem mais empresas do que os homens atualmente, elas fecham mais empresas do que os homens também, porque tem uma dificuldade, uma deficiência ao lidar com as finanças, mas isso está mudando porque, além de tudo, nós somos estudiosas, então, a partir do momento que a gente se entrega ao empreendedorismo, a gente passa a estudar mais, né? Mas eu esqueci a pergunta. Não, é isso mesmo. Eu queria te perguntar... Acho que eu respondi. Você respondeu sim. Qualquer mulher, qualquer pessoa pode empreender? Ou você tem que ter uma característica... Alguma formação também específica? Não, Fernanda, não é necessário, até porque eu sou uma pessoa que fugiu de 2 faculdades, né? O trabalho sempre me impulsionou, sempre me motivou muito. Então, eu sou uma empreendedora
raiz, assim, de querer resolver problemas. Por quê? Empreendedorismo, ele significa o quê, hoje em dia, principalmente? Resolver um problema real. Então, qualquer pessoa que se sinta capaz de resolver um problema que vai mudar a sociedade, que vai melhorar a sociedade, é capaz, sim, de empreender. Ou se você descobre algum talento, alguma qualidade que você entregue melhor e que você se sinta mais feliz, porque eu acho que gostar do que se faz toda a diferença para que você continue e perpetue um negócio, né? Gostar do que faz e ter um propósito, entregar aquilo, em acordar todos os dias e fazer o que se gosta. Então, hoje eu entendo que qualquer pessoa, sim, pode começar um empreendimento. E você pode desenvolver habilidades empreendedoras, né, características empreendedoras que talvez sejam características que a pessoa nasce com ela, mas que você também pode desenvolver. Então, hoje em dia, ter um negócio, principalmente para qualquer pessoa que esteja procurando oportunidade, que é o momento em que a gente está vivendo, se você desenvolver certas habilidades, você consegue. E quando eu comecei a empreender, eu falo muito isso, que o esforço que eu coloco no X-Negócio, nas coisas que eu faço, faz sentido para mim. Por quê? Porque hoje a gente tem diferentes metodologias e diversas metodologias para se empreender de modo certo, correto, a fim de fazer com que o negócio possa passar daquela fase do start, né, do teste, da validação, que antes não tinha. Antes o empreendedorismo era uma roleta russa, era erro e acerto, e muitas pessoas erravam por não fazer direito o que precisa ser feito. O que precisa ser feito para começar a empreender? Primeiro, entender que a responsabilidade de se ter um negócio, ela vai muito além de simplesmente abrir um negócio, né? Você tem a responsabilidade com a sociedade, na entrega daquilo que você pretende fazer para resolver um problema real. Você tem uma responsabilidade com todas as pessoas que serão seus stakeholders. O que é isso? As pessoas que vão relacionar com o seu negócio. Isso vai desde a contratação de um funcionário até todos os fornecedores, né? Todos os investidores, que também é possível, principalmente nesse momento de baixa economia. Muitos investidores têm visto bons negócios como uma opção para se colocar dinheiro e ter esse retorno financeiro. Então, você tem que pensar que montar um negócio, abrir um negócio é de grande responsabilidade, também com o governo, porque é possível empreender no Brasil e pagar imposto direitinho. Isso é uma coisa que eu defendo, é uma ética do empreendedor que eu valorizo muito. Então, a primeira coisa é isso, você tem que entender que você vai se relacionar com toda uma cadeia e que você tem que ter responsabilidade com a sua entrega ali, né? E inovar. Inovação, ela tá caminha ao lado de quem empreende, e muitas pessoas acham que inovação tem a ver com coisas de tecnologia, com coisas muito modernas, mas não. Inovação é você ser criativo todos os dias para entregar o melhor para o seu cliente, né? Para ter aquele resultado ali. Renata, então, acho que qualquer pessoa pode empreender sim, hoje em dia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você está falando aí, a gente agora na pandemia também, né? Muitos dados dizendo que muitas pessoas abriram seus próprios negócios porque perderam emprego, porque, enfim, resolveram mudar, por motivos diversos. Você está falando aí que hoje existem ferramentas para que esses negócios, eles andem, eles sejam... não passem tanto aperto assim, da tentativa de erro, acerto, ferramentas que vão te conduzir de uma forma melhor. Mas e essas pessoas que abriram a portinha porque vendeu um doce ali, a outra que começou a fazer uma torta, a outra que começou a costurar, coisas muito, muito, muito informais que foram através da necessidade e não do sonho. Existe uma diferença aí entre você abrir por necessidade e você abrir um negócio por sonho. Aquele negócio do conceito, do Ikigai que a gente está falando. Exatamente. E quem abriu um negócio por necessidade? É o mesmo caminho? É a mesma história? É a mesma concepção? É o mesmo caminho, Fernanda. É o mesmo caminho. Primeiro, para qualquer pessoa que abrir um pequeno negócio, né, aprender a usar tecnologia, ferramentas de tecnologia para poder fazer com que o seu negócio cresça e apareça para a grande maioria das pessoas. Então, vamos dar um exemplo aqui de uma pequena empreendedora que esteja abrindo ou abriu agora na pandemia uma pequena confeitaria, que foi o exemplo que você, vou fazer um bolo, eu faço o melhor brigadeiro gourmet.
porque eu aprendi com a minha avó e eu tenho uma receita especial. Então, você vai ter aquele momento que você vai testar o seu produto. Tem mercado? Você precisa fazer com que... Porque qualidade é básico, né? É uma premissa básica para qualquer negócio. Você tem que entregar qualidade. Então, isso já não faz mais sentido. O meu produto é o que tem mais qualidade. Não. Você testou, você pegou ali um número X de brigadeiros, deu para as amigas, para a família, o pessoal gostou, experimentou, poxa, está no caminho certo. E aí você vai criar uma marca para aquilo, e aí você vai buscar uma forma de vender aquilo ali. Hoje não precisa nem abrir uma portinha, né? Muita gente está empreendendo em casa, porque a pandemia fez com que as pessoas mudassem o comportamento. Então, a partir do momento que o consumidor mudou o comportamento, hoje eu consigo fazer tudo com o meu celular aqui, pedir um delivery, eu consigo comprar qualquer coisa utilizando a internet, inclusive o mercado do e-commerce, quem abriu lojas virtuais nessa pandemia, se deu muito bem, né? Tá conseguindo levantar o seu negócio, utilizando aí plataformas gratuitas, que tem pra caramba na internet. Então, esse é o caminho, você começar pequeno, validar o seu produto antes de investir, porque tem muita gente que fala assim, tá bom, eu vou abrir uma confeitaria e investe em maquinário, faz aquela despesa que talvez não tenha nem sido calculada, né? Poxa, eu vou investir isso aqui, eu preciso calcular em quanto tempo eu vou ter o retorno para pagar minha máquina, colocar metas de venda, eu tenho que vender X para poder conseguir um faturamento Y, para pagar o equipamento que eu investi, para ter ali uma retirada, porque a empreendedora também tem que se pagar, né? Então, assim, se ela começa pequena, ela valida primeiro o produto, as pessoas gostaram, ela procura meios de entregar essa mercadoria, essa encomenda, então ela vai precisar de uma estrutura logística, né, que pode ser uma estrutura pequena, local, não precisa de um contrato com os Correios inicialmente, por exemplo, mas a partir do momento que o negócio for crescendo, ela vai ter ali uma entrega via motoqueiro, ela vai ter uma página nos aplicativos de entrega. Então, assim, começar pequeno e começar grande dá o mesmo trabalho, mas você precisa primeiro validar o seu produto, o serviço, ver se as pessoas gostam, para você tentar encontrar o melhor caminho. Não deu certo? Poxa, o brigadeiro ficou estranho, não tá bom, essa receita não tá boa, vamos buscar outra, e faça isso rápido, faça isso pequeno, testa primeiro, validou, procura os meios digitais para poder entregar a sua propaganda, né? Atingir a maior número de pessoas que você possa conseguir, e formaliza o negócio. Formalizar, assim, ter um CNPJ é importante, ter uma loja virtual, uma marca, né? Uma voz para poder contar ali a sua história nas redes sociais, utilizar o Instagram, o Facebook, e por aí você consegue começar a construção de um negócio. É totalmente possível para a grande maioria das pessoas. E eu sou ativista do empreendedorismo, porque isso realmente traz protagonismo e muda a história de muitas pessoas, né? Isso é fato. Deu, claro. Do sonho e... Claro. Uma coisa que eu acho interessante talvez por causa da pandemia, mas esse movimento já existir da presença das marcas na internet e principalmente da possibilidade do próprio usuário avaliar determinados serviços e isso servir de um ótimo parâmetro para você que está chegando no mar com uma quantidade infinita de ofertas e você tentar localizar quem é que presta um serviço adequado. Eu tenho uma série de perguntas que vão além simplesmente do empreendedorismo feminino, mas do empreendedorismo como um todo. Mas a primeira pergunta que me vem é o seguinte: aliás, muita gente tem facilidade em um determinado ponto, mas em outro tem uma baita de uma dificuldade. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Eu sei fazer o brigadeiro, é o brigadeiro da minha família, mas assim, eu não sei nada sobre comunicação digital, eu não sei nada sobre isso. Finanças. Ou sobre finanças. Num curto espaço de tempo, é bem provável que, por mais que eu queira aprender, eu vá mais desperdiçar o time do que me instrumentalizar para conseguir fazer o negócio começar. Talvez buscar parcerias seria o ideal. Eu não sei sobre alguma coisa, vou buscar alguém que saiba sobre algo para poder agregar. O problema se é um negócio tão importante para mim, como é que eu vou botar qualquer pessoa no balaio? Como achar parcerias adequadas para me assessorar no momento que eu preciso colocar no ar para o mundo um negócio que é tão importante para mim?
Pô, Bruno, outro dia numa entrevista me fizeram a seguinte pergunta: qual que é a diferença do empreendedorismo para o empreendedorismo feminino? Existe uma diferença gigantesca, porque a mulher ela precisa conciliar, né, todos os seus papéis com o exercício de empreender. Para o homem já é diferente, porque o homem vai lá, empreende, todo mundo bate palma, ele consegue investimento, ele consegue levar as ideias dele e tal. Para a mulher é mais difícil, porque nem os bancos acreditam que a gente é capaz, muito menos os investidores. Hoje, o investimento em negócios femininos são ridículos, muito pequeno. A gente tem um percentual aí de 5% de startups, por exemplo, que são investidas. Mas levando para o seu caso, como eu vou conseguir meios, informação, aprendizado? Hoje existem as comunidades, né? A XDBOS é uma comunidade, a gente reúne ali 100 pessoas, 100 mulheres que se ajudam mutuamente. Você buscar ajuda é o primeiro passo, né? Você não tem como investir. Hoje tem assim, diversos infoprodutos e diversos conteúdos gratuitos na internet, e por aí já é um começo. E a gente tem a ajuda de algumas empresas, que a gente pode citar o Sebrae, por exemplo, que é uma empresa que realmente ajuda o pequeno empreendedor, né? Então, buscar estar próximo de pessoas que já estão nesse exercício, buscar comunidades de empreendedorismo. A gente tem aí um exemplo do Facebook, que tem diversos grupos fechados, onde pessoas se reúnem para se ajudarem, para se apoiarem. Então, acho que o primeiro caminho é realmente buscar uma pequena formação, que seja um pequeno entendimento de como que você vai conseguir tirar a sua ideia do papel, tirar a ideia do papel, tirar da cabeça, colocar no papel. Então, fazer todo o passo a passo para que você consiga sair do lugar, sair da inércia. Então, o primeiro caminho é procurar esses eventos. Eu fomento um evento que é voltado para quem quer começar um negócio na internet, que é o Ciclo MBE, é um evento gratuito, são 6 horas de informação com grandes especialistas de grandes empresas, né? A gente traz o pessoal do Google, a gente traz o pessoal do próprio Sebrae para falar. Então, buscar conhecimento faz toda a diferença. E nós somos totalmente capazes de aprender qualquer coisa, né? Qualquer coisa. E colocar isso para funcionar. Mas eu percebo, principalmente agora na pandemia, que existe uma inércia das pessoas não se sentirem capazes, né? As pessoas estão psicologicamente numa situação de inércia mesmo, de se sentirem isoladas, e desemprego, todas essas questões, filhos em casa, acabam fazendo com que a gente dê um passo para trás. Só que existem situações que são emergenciais. Então, o primeiro passo é sair do lugar mesmo, buscar conhecimento, tentar entender por onde você começa. E tem muita coisa gratuita na internet, tem muitas comunidades que estão ali para poder ajudar a pequena empreendedora, né? E pessoas também, eu acho que a partir do momento que você, principalmente a mulher que tem mais dificuldade, se alia com outros iguais, né, com outras mulheres que também estão passando pela mesma situação, uma magia acontece e as pessoas realmente conseguem iniciar um negócio. A gente vê muito no grupo da XDBOS, muitas mentoras que se colocam à disposição sem cobrar nada e conseguem desenvolver alguns negócios com essas pequenas iniciantes, né, no empreendedorismo. Então, é por aí. Acho que o apoio mútuo faz toda a diferença, as comunidades, e utilizar essas ferramentas gratuitas que tem muito na internet, infoprodutos. Claro que você tem que saber filtrar, né, um pouco, ter um certo discernimento. Tem tanta coisa boa quanto tem muita coisa ruim também. Mas a informação, isso é commodity para quem quiser e para quem tiver um pouco de disposição, iniciar o seu negócio e dar início para o seu sonho. Não é assim, tirar da cabeça, colocar no papel e realmente startar um negócio. Maravilha. Renata, uma coisa me chamou a atenção aí também, esses dados. Eu não sabia, 5% só de mulheres tem investimento em startup. Quais dados são esses? Eu fiquei realmente muito assustada com essa história do pouco investimento em negócios de mulheres. Fernanda, hoje, por exemplo, a mulher ela tem ela está um pouco fora desse segmento de tecnologia, matemática, engenharia, ciências. Então, essas carreiras ligadas a essas áreas, né, de exatas, ela tem um movimento crescente nos últimos anos, mas ela foi totalmente dominada pelos homens durante muito tempo.
Então, assim, quando a gente fala em startups, a gente fala de projetos e produtos de base tecnológica que resolvem problemas reais. Então, a gente tem aí o exemplo de vários empreendimentos que começaram, Uber, por exemplo, que começaram por iniciativas masculinas. E hoje, segundo o dado da BS Startup, um dado que eu li recentemente, existem 12 mil empreendimentos no país de base tecnológica, né, desse empreendedorismo inovador. E só 15%, era 15 ponto alguma coisa, quase 16%, tem à frente uma empreendedora, como líder, como a dona da ideia, ou como a CEO do negócio. Então, é um número muito pequeno. Obviamente, se existem tão poucas mulheres empreendendo nesses segmentos, né, nesse setor, o número de investimentos para esse setor também é menor. Porém, existem cases aí de sucesso, como no Nubank, que tem à frente uma mulher e tal, que foi investido. Mas se a gente for contar a quantidade de startups que são investidas entre homens e mulheres, a gente tem aí um percentual apenas de 5%. As mulheres, inclusive, quando elas são investidas, elas recebem um valor muito menor do que as startups lideradas por homens. Que loucura. Renata, você está falando isso porque me fez lembrar aqui, recentemente, uma matéria falando que o Google estava recrutando mulheres para fazer uma oficina, uma mentoria, uma reciclagem. Não é nem uma reciclagem, era uma mentoria mesmo, para mulheres que quisessem empreender em startups, né? Porque o número era tão pequeno, mas a criatividade feminina ela é tão grande que o Google entendeu que ele precisava trazer essa potência feminina, essa criatividade feminina e incentivar cada vez mais mulheres a investir, né, o seu tempo, sua criatividade em startups. E eu achei muito legal essa iniciativa. Isso, tem algumas iniciativas de aceleradoras que já iniciaram projetos bem consistentes. O Google foi uma delas. O Facebook tem também projetos voltados para o empreendedorismo feminino, especificamente para desenvolvimento de mulheres e seus projetos. E a partir dessas iniciativas é que a mudança começa a acontecer, né, Fernanda? A gente precisa que essas grandes empresas realmente olhem para a questão da mulher. E por que a gente não está ali? Porque a mulher sente culpa. Por que a gente não está ali? Porque a gente está ali focada na criação dos filhos, e a gente se sente culpada, né, por causa da questão cultural. Então, a gente tem toda essa nossa cultura patriarcal que nos coloca um pouco para trás, né, não nos deixa avançar, porque a gente sente culpa. A verdade é essa. Mas a gente tem uma capacidade absurda de resolver diferentes problemas ao mesmo tempo. Quando você me apresentou, eu fiquei refletindo, falei, cara, como que eu faço tanta coisa? Eu me dividi. Essa sou eu? Caramba! É isso, Renata. Essas múltiplas funções, mas a gente é capaz. Eu escrevi um artigo para o Estado de Minas 2 semanas atrás, falando justamente da nossa capacidade enquanto mãe. E me deixa muito triste quando eu penso na quantidade de mulheres que são demitidas depois que voltam da maternidade, e aí elas não se sentem capazes de dar uma sequência na carreira, né, de subirem para os cargos mais altos das empresas. Então, tudo isso a gente tem que começar a transformar, começar a mudar, mas a primeira pessoa que tem que mudar, a primeira consciência tem que ser a nossa, das próprias mulheres, né? Essa igualdade de gênero, ela precisa ser um pilar de cultura empresarial, isso precisa vir de cima para baixo. E a gente tem que começar a acreditar mais em nós mesmas para a gente conseguir realmente avançar e ocupar mais cargos de liderança, porque as empresas, elas ganham com isso, né? A diversidade de pensamentos, de vivências, de histórias, ela é fundamental, e não só com relação à diversidade de gênero, não, né? Toda a inclusão social de negros e mulheres negras ainda sofrem mais, e eu tô aqui, uma mulher branca, falando sobre isso, com uma consciência de que realmente isso afeta de modo positivo as empresas, porque eu estou lá dentro das empresas, já estive dentro de grandes empresas também, trabalhando com esse movimento, então é possível, a partir do momento que a mulher também tentar
entender que a gente tem que ser feminista mesmo e apoiar as iguais, e a partir desse momento, as mulheres que estiverem nos cargos de liderança começar a promover as iguais, e aí é um movimento que, segundo a ONU, vai demorar uns 100 anos para acontecer, mas a gente está fazendo. Mas vai acontecer, parte. Meu Deus do céu! Assumir que a treta efetivamente existe e não se esquivar do conflito para poder encarar de frente e começar a mudar alguma coisa. A gente vai pro segundo bloco. Quando a gente voltar, eu quero saber dessa história da ONU direitinho. Porque, olha, um abaixo-assinado aí, falar, dona ONU, não. 100 anos, não. Pelo amor de Deus. Eu quero saber esse currículo todo da Renata, como é que foi a evolução dela. Se ela espantou hoje com o que ela é hoje, eu quero saber como é que ela começou também. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Daqui a pouco tem mais. Radiocast 98. Perfeito, Paulo. Bom, vamos recapitular aqui. Nós tivemos diversos momentos. O primeiro momento, todos lembram, foi a falta de respiradores. E nós, mais do que depressa, compramos de forma planejada os respiradores mais em conta do Brasil. Tivemos ainda a colaboração da FIENG, que doou mais 1.600 equipamentos, além dos 1.040 que nós adquirimos. E conseguimos passar o ano de 2020 com relativa normalidade no atendimento hospitalar. O grande desafio nosso, Paulo, foi o mês de março e abril de 2021 com a segunda onda, quando a maioria dos hospitais nossos praticamente ficaram lotados e a fila acabou crescendo nesse período. E nesse período, vale lembrar, começou a faltar oxigênio, começou a faltar medicamento para intubação, os sedativos, mas nós também conseguimos, em pouco tempo, corrigirmos, levamos oxigênio para os hospitais. O problema, vale lembrar, é o vasilhame, o cilindro, não é a molécula. Então, nós passamos a levar oxigênio encanado, em tanque a granel, para os hospitais que dependiam de oxigênio em cilindros, e conseguimos superar a segunda onda. E estamos agora, nesse momento, esperando que não venha uma terceira onda. Os números do estado hoje são bem melhores do que eram há 2, 3 meses atrás, mas nós temos de lembrar que o vírus está circulando. Para surgir uma variante nova, mais letal, mais transmissível amanhã, ninguém consegue prever, e que talvez até não sofra o efeito da vacina. Então, o Brasil, o mundo ainda correm perigo, e nós temos de manter esse distanciamento físico, o uso de máscara e as medidas de precaução. Vai. Muito bem, notícia agora para você que está sempre nos ouvindo. Rodrigo Rodrigues, como é que você tá, meu filho? Tudo bem, graças a Deus. Tranquilo, tudo na paz, né, velho? Sim. Perguntar pra você aqui, qual que eu tô lembrando que eu não botei um TBT hoje no meu Instagram. Mas eu quero saber de você o seguinte, quais são as notícias de última hora pra você aí? Ah, sim, muito bom. Olha a musiquinha. Que isso, cara? Nossa. Ok, muito boa tarde. Gente. Estreia nova versão de um clássico do cinema, onde conta a história de uma menina que dormia muito, chamada A Sleep no País das Maravilhas. Olha. Sleep em inglês é dormir, né? Sleep em inglês. Olha que eu vou te falar. Ô, Catarina, o que você acha? Catarina, minha filha, o que você achou? De volta na 98 Radiocast. De volta na 98 Radiocast.
Hoje conversando com Renata Carvalho, que é empresária e empreendedora, sobre empreendedorismo feminino, mas também empreendedorismo no geral. A gente vai tudo junto e misturado. Mas ela colocou muito bem que há diferenças assim gritantes na forma de empreender e na forma com a qual o mundo dos negócios vê uma empreendedora ante um empreendedor. E isso, uma loucura. As mulheres têm que saber lidar com a própria culpa, o próprio sentimento de culpa. É impressionante. Renata, vamos começar agora esse bloco sobre esse dado da ONU. Direito? Fiquei assustada aqui agora. Tá sem áudio. Tá sem áudio, Renata. Eu acho que mutou o microfone. É o céu da semana. Pronto, voltei. Voltou. Então, Fernanda, na verdade, a ONU, há algum tempo atrás, acho que foi em 2015, adotou uma agenda, que eles chamam de Agenda 2030, para desenvolvimento sustentável. E dentro dessa agenda, que hoje somam 17 compromissos, né, objetivos globais, compromissos que empresas e toda a sociedade deve abraçar e para desenvolver um plano de ação, né, para promover alguns objetivos que são fundamentais para que nossa sociedade prossiga. Então, é uma iniciativa global da ONU e uma delas é com relação à equiparidade, à equidade de gênero, né? Então, é um compromisso da ONU assumido aí por mais de 90 países para que a gente consiga construir um planeta, né, um mundo 50%, 50%. E, claro, isso depende de todos nós, homens, mulheres, que eu acho fundamental incluir os homens também na participação dessa discussão, né, sobre a equidade de gênero, até porque hoje a grande maioria dos líderes, assim como a gente falou sobre as startups, são homens, então esses homens têm que começar a olhar para essas mulheres e respeitar essas mulheres e incluir mais essas mulheres no desenvolvimento dos negócios. Então, é realmente um compromisso, uma ação global de desenvolvimento sustentável que a ONU propôs, para até 2030 a gente conseguir diminuir bastante essa diferença em equidade. E, assim, infelizmente, a gente está muito longe de atingir esse objetivo, porque 2030 a gente está falando daqui 9 anos, né, 10 anos, porque a gente já percorreu um caminho grande, um caminho longo, né, estudando, trabalhando, votando, conseguindo vários direitos, ocupando alguns cargos na política também, postos de liderança, mas ainda está muito incipiente, está muito pequeno. E movimentos como o XDBOS, que a gente iniciou aí há quase 4 anos já, depois vieram vários outros movimentos, movimento iniciado pela Rede Mulher Empreendedora, de iniciativa da Luísa Trajano, que é uma grande líder e é uma grande porta-voz do direito das mulheres também no Brasil. Tem o Mulheres do Brasil, né? Exatamente. Então, esses movimentos, eles fazem muito sentido e a gente precisa pensar nesse desenvolvimento sustentável, porque a mulher ela tem habilidades que o homem não tem, e essa complementariedade é que eu acho que faz sentido para o avanço da nossa sociedade, sabe? O Bruno fez uma pergunta, que ele falou de parcerias, como que a gente escolhe essas parcerias? Tem um conselho que eu gosto de dar para as mulheres empreendedoras: parem de se associar aos seus namorados, maridos, que você é capaz de fazer. Porque é uma ótima dica, viu? O problema que isso te traz, minha amiga, entendeu? Você tem que estar muito certo. Escolher um sócio é uma coisa muito séria, gente, pelo amor de Deus. Eu tenho várias sociedades, vários negócios, eu tenho vários perfis de sócios, mas tem uns que eu realmente quis abolir da minha vida e para mim fez todo sentido. Presta bastante atenção no que vocês vão fazer, escolher para trabalhar com vocês. Ótima dica. Dica de sobrevivência nos negócios, né? Exatamente. Pode botar tudo a perder por causa de um momento e às vezes a própria relação. Não, como é que você não vai me colocar no negócio? Eu sou seu parceiro para tudo nessa vida, de repente tá lá o camarada só para ferrar o esquema, só para ferrar o rolê. Isso aí. E a culpa e a insegurança, né? Que a mulher ela fica insegura, ela acha que ela não vai ser capaz sozinha, né? E a gente tem sempre
Isso é tudo culpa do patriarcado. Colocou a gente ali, nossa, eu preciso de um homem para conseguir ser, ou um príncipe encantado para conseguir viver, para ser feliz e tal. Então a gente cresceu com isso tudo na cabeça e isso acaba nos prejudicando em diversos setores da nossa vida. E aí eu acho que o autoconhecimento constante, ele faz toda a diferença, você se olhar para dentro, entender, ter o apoio ali de outras mulheres e exemplos, né, que compartilham sobre suas dores, para que você consiga progredir, prosperar e ter mais confiança. Mas tá aí, Renata, você falou sobre a nossa sociedade que foi calcada no patriarcado. Isso já existe há muito, mas muito tempo. A sociedade já está pronta para receber com esse prisma do patriarcado. Mas a mulher, ela não precisa chegar lá com as mesmas frases, os mesmos gatilhos. Queria te perguntar quais frases, quais conceitos a mulher já tem que desconstruir de cara se quiser empreender de verdade, ser bem-sucedida. Olha, o primeiro conceito, eu acredito que seja acreditar nela mesma, a autoconfiança, desenvolver essa autoconfiança. Na minha carreira fez toda a diferença. Aí já contando um pouquinho do meu start, sempre fui muito tímida e tinha um problema enorme em sentar na frente de um empresário e vender meu peixe, mas como era uma questão de empreendedorismo por necessidade, eu precisava do dinheiro. Então, a partir do momento que você confia em você mesma e um recado bacana que fica, e muita gente me pergunta, como você chegou e conseguiu desenvolver, hoje você consegue falar e tal? Eu já passei por várias etapas, eu tinha problemas seríssimos em falar para o público, não tinha problema no final em sentar com 5, 6, 10 empresários para conversar ao mesmo tempo e discutir com investidores, mas eu tinha um problema sério de falar em público. E tudo isso pode ser desconstruído, sabe? Com bastante... são as dificuldades que você tem que superar, né? E a primeira delas é confiar em você mesma, ter a autoconfiança de falar, não, eu posso, eu sou capaz, e entender que você é a melhor pessoa para vender o seu produto ou serviço. Você é o melhor vendedor da sua ideia. E a partir disso, é tentativa. É tentativa, vestir ali uma personagem, né? Que às vezes a gente precisa realmente vestir um personagem, tá toda a insegurança ali, todo medo, né? A incerteza, o que vão achar? Porque a gente sempre fica pensando, a mulher principalmente, o que as pessoas vão pensar da minha atitude? Como eu vou ser julgada? Né? E esse julgamento das pessoas paralisa. Então, o primeiro recado é, vai com medo mesmo, não tem problema, e é isso. Acho que é a parte principal, é você dar o primeiro passo. Maravilha. E saber vender seu produto. É isso, e acreditar em você, gente. A primeira coisa, né, isso é básico. Ô, Renata, eu tenho alguns tópicos aqui que rondam a cabeça das empreendedoras, dos empreendedores também, né? Tem aí algumas coisas que servem para ambos. Mas tem aqui alguns mitos ou verdades que eu queria te perguntar. Quero ter mais tempo livre para mim e para minha família. Quero empreender por quê? Quero ter mais tempo livre para mim e para minha filha. Isso é mito, isso é verdade? O querer é verdade, mas... Querer não é poder. Querer você pode querer. Bom, isso é um mito porque o empreendedor ele trabalha muito mais, né? A partir do momento que você é responsável por um negócio e tem o desejo de fazer ele dar certo, você dedica mais tempo para o negócio. E o que você precisa fazer é gestão de tempo. Né, passar tempo de qualidade com a família. Eu tenho 3 filhos, ontem a gente fez um passeio, só nós, na verdade um dos filhos ficou para trás, mas enfim, foi ótimo. Então, assim, tempo de qualidade, quando, sabe, se organizar, isso faz toda a diferença. Mas falar que você vai trabalhar menos, vai ter mais tempo, não tem mais tempo, gente, não tem mais tempo, muito pelo contrário. O que você precisa fazer é saber administrar o tempo que você trabalha e o tempo que você realmente dedica, né, para a família, para os filhos. Poxa, porque não adianta nada. Por exemplo, eu na pandemia com os 3 filhos em casa e eu absorta ali 12, 16 horas trabalhando. Claro, você tem tempo com a família ao mesmo tempo que você está trabalhando, mas é uma loucura isso. Então, saber administrar o tempo e dividir esse tempo faz toda a diferença. Então, é um mito, Fernanda. Ok. Mais tempo. O melhor é abrir um negócio com o qual tenho mais afinidade.
Olha, isso é uma verdade, porque eu acho que para o progresso de qualquer negócio, você precisa ter um conhecimento daquele mercado, daquele segmento. Você precisa gostar do que faz, acho que faz diferença, sabe? E também não tem problema, falar, vou empreender com propósito, vou empreender pelo dinheiro, tá tudo certo, não tem problema nenhum nisso. Mas você ter afinidade, conhecer o mercado de atuação faz toda a diferença. Ou de já ter trabalhado no mercado, já ter entendido um pouco daquele mercado, conhecer o nicho, né, que você vai atuar, isso eu acho que faz diferença sim. Se vai abrir um negócio, tenta abrir um negócio onde você realmente consiga entregar porque você conhece mais do que os outros, talvez. Ou porque você tem a dor, né? Ou porque você viu e encontrou, entendeu essa dor de mercado, mas você tem que ir a fundo, tem que estudar e tem que fazer só quando você for, assim, realmente, não digo especialista, mas ter uma certa segurança, sabe? Porque, como eu disse na primeira pergunta, empreender com aquilo que gosta faz diferença, né? E com aquilo que você conhece. Eu nunca venderia algo que eu não me identificasse, sabe? Até para poder fazer algo que ela disse assim na primeira parte do nosso papo, que é inovar. Como é que você vai inovar se você não sabe o que está sendo feito? Como é que eu vou fazer diferente sobre algo do qual eu desconheço? Eu não sei o que o pessoal está fazendo. Como é que eu vou fazer um negócio meio fora da curva? Então, é isso aí. Bruno, isso é um exercício constante. Se você está em qualquer mercado de atuação, estudar nunca é suficiente para inovar. Você tem que estar sempre sabendo o que seu concorrente está fazendo, quais são as próximas tendências, em termos de tecnologia, o que está saindo no mercado que eu posso agregar para o meu negócio. Então, é um aprendizado constante. O empreendedorismo, assim, o próprio negócio, ele te obriga a estudar, né? Se você quiser fazer dar certo, você realmente precisa se jogar de cabeça e aprender muito sobre o mercado de atuação. Ter uma ideia brilhante e inovadora é o que garante o sucesso. Gente, ideia todo mundo tem. Assim, ideia tá aqui. Você puxa uma ideia aqui, a Fernanda puxa uma daí, a gente pode ter a mesma ideia. Né? Várias ideias. Mas o que vai fazer com que o seu negócio dê certo é o seu poder de execução. Você é um perfil que vai correr atrás, que vai fazer, porque ideia vale nada, já vale R$0. E você tá falando dessa história de perfil, eu já te pergunto, é possível ser empreendedora ou empreendedor sem ter tido experiência em liderança, por exemplo? De liderança você desenvolve, Fernanda. Inclusive, a gente no X-Negócio tem um programa totalmente gratuito, acontece toda quarta-feira, que a gente só trabalha com temas voltados para liderança feminina. Ou seja, é uma habilidade que você precisa desenvolver. E não só para se empreender, não. Se você está dentro de uma empresa, empregada hoje num cargo que nem seja de liderança, mas que você almeja chegar numa certa liderança, você tem que ter iniciativa. Então, tem algumas habilidades de liderança que são fundamentais para qualquer profissão. Né? Então, a liderança ela pode ser desenvolvida. Hoje existem mais metodologias de análise de perfil. Ou seja, se você não conhece o seu perfil de liderança, você pode descobrir qual é o seu perfil de liderança, trabalhar em cima dele, entender o perfil dos seus liderados, qual que é o cargo que você vai assumir, ou como que você vai liderar uma equipe, né? Eu, por exemplo, tenho um perfil de liderança mais colaborativo, eu gosto de incluir as pessoas nas discussões para tomar uma decisão mais estratégica, sabe? Então, incluo sócios, eu incluo as pessoas que trabalham comigo, enfim, alguns prestadores de serviço. Então, a liderança ela pode ser desenvolvida com certeza. Maravilha! Tem gente que sofre, né? Tem gente que sofre, assim, não consegue. Tem gente que sofre. Mulher, principalmente. Por exemplo, vai demitir, fica com pena da pessoa e não demite, aí a pessoa tá fazendo tudo errado, ela passa 1 mês, passa 2 meses com um profissional que não tá entregando para a empresa, e aí já fica mais uma dica. Preocupa com o negócio. O negócio é que é importante nessas horas, né? Porque você pode estar beneficiando uma pessoa, aí o negócio, por causa dessa pessoa, não está indo bem, e se o negócio vai bem, pode beneficiar cada vez mais e mais pessoas. Então, tem que preocupar com o negócio. E é um skill de liderança importante de se desenvolver, assim, esse pragmatismo, que é uma característica mais masculina, mas que a gente tem que também pensar em Nossa, empregar. Renata, isso é difícil. Isso é difícil. A história do demitir
pessoas que você, às vezes, tem até, né, Algum tipo tem de afinidade, né? Mas até pela empatia de saber que a demissão, independente se o cara é bom ou mau profissional, vai impactar na vida dele. Não vai ser um negócio de boa. São as Nunca responsabilidades do empreendedor, são as responsabilidades. São os Isso é uma ônus, delas. né? Ou você vai salvar o negócio ou você vai salvar a vida da pessoa. Então, é complicado, porque outros profissionais estão no mercado, na mesma situação, e se a pessoa não está entregando aquilo que você precisa, tem meios de você desenvolver essas pessoas também, né? Eu sempre fui uma líder que investia na formação das pessoas que estavam comigo, que trabalham comigo. Faz um curso. Então, você tem uma tentativa, mas isso tem que ter um limite para não afetar a saúde do seu negócio. Tudo tem um limite, né, Renata? Verdade. Aí não, aí também não, né? Renata, quem quiser saber um pouco mais sobre o empreendedorismo feminino, quem quiser, enfim, saber todas essas dicas que você falou hoje, maravilhosas, mulheres e homens, acho que serviu para os dois, né? Não é demais. Como é que a gente te acha? A gente está no Instagram, TheBossBR. Toda quarta-feira nós temos aulas, webinários gratuitos para desenvolvimento de líderes, de mulheres e com temas que valem para qualquer pessoa. As pessoas me perguntam, eu posso participar? Os homens? Claro, a gente não exclui os homens, muito pelo contrário, porque até o próprio... A gente não quer segregar ninguém. Eu acho que até o homem também sofre um pouco com a questão da masculinidade, né, que desenvolve... Sim. Situação mais tóxica para ele na vida dele, no dia a dia. Então, a gente é super inclusiva, a TheBossBR. Nós temos alguns, como a Fernanda falou do Founder, algumas acelerações de negócio aqui em Belo Horizonte, alguns programas que são muito legais de participarem. Quem está querendo, principalmente, investir, empreender na área de tecnologia. A gente tem o Founder Institute, que é uma aceleradora do Vale do Silício. Eu tenho um prazer enorme em participar, e lá tem grandes mentores de sucesso, tem o Daniel Datei, que tem uma galera assim, muito boa no Founder, para quem quer começar mesmo nesse universo do empreendedorismo tecnológico. E hoje nós temos muitos programas, mas entre em contato com a gente. TheBossBR. E a gente tem uma rede de mais de 100 mentoras, mulheres, para desenvolver várias habilidades aí de maternidade, carreira, liderança, empreendedorismo na prática, do zero, inovação em modelo de negócio. Nossa, são muitas aulas que a gente tem, muitas mulheres ali dedicadas a ensinar também. Maravilha, querida! Muito obrigada pela sua participação, abrindo a semana aí com essas dicas maravilhosas. Muito bom. Muito obrigada pelo convite. Bruno, muito prazer. Prazer é todo meu. Aqui com a Fernandinha. Adorei. E espero vê-la em breve, hein, Fernanda?